Ora bem, portanto, vídeo para domingo, ok, dia 16 de março. Fazendo assim um pequeno resumo vá, do que foi o dia. Eu sei onde eu maioritariamente falho é no live, e aí não há que o esconder. Tivemos, por exemplo, desde que o dia começou, uma excelente entrada no jogo do União de Berlim com o Bayern, cantos para o Bayern. Tivemos uma excelente entrada do Bayern a cantos na segunda parte, por exemplo. Por pormenores, não veio a Racing do Friburgo num contexto muito próprio de jogo, em que o Friburgo ficou a jogar contra 10, estava a perder por 1-0. Tivemos 45 minutos de exposição, veio apenas 4, ou seja, vieram 3 cantos do Friburgo, eles já tinham um, portanto fizeram 4. Faltou a ficar um, e no último lance de jogo a bola cruzada por um jogador do Friburgo ia sair para canto, mas ele quis dominar a bola para tentar mais uma nova jogada. Tivemos duas entradas péssimas no jogo do City na primeira parte, em cantos do City na primeira parte, quando o jogo estava extremamente partido. Eu estava à espera de um City a ter um bocadinho mais de períodos com bola, e nunca foi isso que aconteceu, tanto é que veio o gol e não veio cantos nenhum para o City. Tivemos uma má entrada, duas más entradas na segunda parte, ou melhor, uma má entrada na segunda parte, mas tem a ver com o contexto do jogo. Foi o mais 5,5, fomos atrás no jogo do City com o Brighton. Foi um jogo que começou novamente a segunda parte extremamente partido, tal como começou na primeira, e o Brighton podia ter marcado em pelo menos 2 lances. O City depois também a permitir que o jogo continuasse partido, mas depois começou a ter um bocado mais de bola, a ter períodos longos, posse-bolas longas, impedindo que o Brighton saísse em transição e, digamos, deixando que o jogo ficasse partido. Ou seja, não aconteceu o que aconteceu na primeira parte, da continuidade do jogo partido, e aí acabei por prever algo que não veio a acontecer, ou seja, errei neste caso. Tentamos ir buscar mais um golo no jogo e tivemos o Brighton que em duas transições tem duas oportunidades claríssimas de golo, não faz, sabe-se lá Deus como. Há uma em que agora vai faltar o nome do jogador do Brighton, o médio centro, que é um autêntico bisonte, na melhor forma de colocar a coisa. Um penalti andamento mandou a bola por cima, o City mandou ao poste, por exemplo, num canto. Portanto, houve uma lógica para entrar, mas mesmo assim acabaram por ser 3 redes no jogo do City, em que pelo menos 2 deles a análise falhou. Eu sei que falho imenso na análise em live, que é o meu problema principalmente. Depois fizemos uma pré de mais 2,5 no Leipzig com o Dortmund, porque eu não acompanhei os jogos da tarde, e pelo que foi o jogo, não falhamos muito. Tínhamos falado na partida do que é que poderia ser o jogo. E tivemos um Dortmund que foi extremamente perdulário, que acho que teve 2 ou 3 bolas aos ferros, por exemplo. Mesmo o Leipzig teve as suas ocasiões, marcou 2, mas podia ter lá feito um ou outro melhor lance. Trabalhamos bem cantos do Sporting no início da segunda parte, porque o Sporting estava a perder, estava empatado aliás no intervalo, mais 7 cantos e meio do Sporting. Fomos buscar mais um gol no jogo por volta dos 70 e poucos minutos. Tanto é que quando nós metemos a entrada, logo a seguir o Maxi levou o vermelho e poderia ter pendido golos para um lado ou para o outro. Falando aqui um bocadinho, fazendo um pequeno recap do que foi, em pré, ou seja, a análise que faço antes dos jogos, te consegue estar mais perto do que podem ser as partidas do que propriamente aquilo que vos falo. Vou trabalhando em live, que é onde eu falho mais para já. Eu não estou aqui a esconder, não sou tipo profissional, simplesmente sou um gajo que gosta muito de futebol e quero aprender um bocado mais por neste mundo, então vou sempre errar. Faz parte da aprendizagem. Mas no Sporting Famalicão falamos do golo ao intervalo, acabaram por surgir 2. Falamos do Sporting a ter mais 2 cantos e meio na primeira parte, vieram. No Farense com o Braga, eu falei-vos no empate ou vitória do Braga com golos, ou empate ou vitória do Braga com. Ou falei-vos até, neste caso, ambas marcam. Acabou por não vir nem uma coisa nem outra. No Vila Real com o Real Madrid, falei-vos no mais 2,5, no ambas marcam e num golo ao intervalo. Veio tudo. Inclusive, falei-vos aqui no handicap do Vila Real, a mais 1,5 também veio. O Leipzig com o Dortmund, falamos no mais 2,5, falamos no ambas marcam, nem uma coisa nem outra vieram. Gols em ambas as partes também não veio. Falei-vos num Bet Builder, mas não sei se teve os cantos, mas aqui foi uma leitura perto, porque é que poderia ter sido o jogo, mas falhamos. No Mainz com o Friburgo, falamos no mais de 1,5, veio. Falamos na vitória do Mainz, que era um bocadinho mais arriscada, mas acabou por não vir. Falamos no bet build do empate à vitória do Mainz com mais de 1,5 gol, que deu uma odd de 1,71. No Bremen, o Mönchengladbach foi uma das prés que bateu no dia, mais 2,5 acabou por surgir. Ambas marcam, veio. Ambas ou mais 2,5, um dos mercados também veio. Esses mercados, e onde é que vocês podem ver essas odds e esses mercados, são 2 casas de apostas que vocês podem ver no Telegram. No Manchester City com o Brighton, falei-vos ontem no mais 2,5, falei-vos no ambas marcam, falei nos mais 1,0 gols HT, que é diferente de mais 0,5. Acabou por vir, gols em ambas as partes também, ambas ou mais 2,5 também. No Southampton com o Wolverhampton, que era uma das prés para o dia,
O mais 2,5 veio, o ambas marcam veio, o empate à vitória do Wolverhampton com mais 2,5 com BetBuilder também veio, um gol na primeira parte também veio, o Ipswich Town com o Nottingham Forest, falamos em mais 3 cantos e meio na primeira parte, veio, gols em ambas as partes, veio, o Bournemouth com o Brentford mais 2,5 surgiu, empate à vitória e mais 2,5 para o Bournemouth não veio, ambas marcam mais 2,5 veio, gols em ambas as partes também veio. Portanto, eu em análise, em pré do que é que podem ser os jogos, mais ou menos estou a acertar na mousse. O problema está no live, mas eu já vos disse, quem está, fazendo aqui um bocado um desabafo, quem entra no Telegram, por exemplo, à espera que eu vá-vos mostrar a fórmula ideal de vocês metem lá 10 euros numa casa e vão terminar o fim de semana por causa de mim com 1000 paus, pá, eu não sou esse tipo de sábio, ok? Porque a malta entra no Telegram, depois sai, depois entra, depois sai, porque estão à espera que eu vá lá vos meter o milagre das apostas e prometer-vos mundos e fundos. Não vai acontecer, ok? Porque, repito, eu não sou o tipster, simplesmente sou um gajo que gosta muito de futebol, está a tentar aprender sobre este mundo, certo? Avançando já para os jogos, começamos aqui com o nosso Arsenal-Chelsea. Um Arsenal e um Chelsea que estão a lutar, agora devo fazer as neiras, estão a lutar pelo acesso a, sobretudo o Chelsea está mais dentro dessa luta de chegar à Liga dos Campeões para o próximo ano, um Arsenal que está mais ou menos confortável nesse papel, neste momento quer meramente garantir o segundo lugar, o resto é focar-se na Liga dos Campeões. Um Chelsea que está a tentar manter esse quarto lugar, pode tirar a vantagem do empate do City, ok? Nos últimos jogos o Arsenal, a única vitória que teve nos últimos 5 jogos foi no terreno do PSV, a goleada que deu ao dito PSV por 7-1. Nos últimos 5 jogos do Chelsea, 4 deles deram vitória. Perderam com a Aston Villa, mas depois ganharam ao Southampton, foram ganhar fora ao Copenhague, lá está, isto é Conference League, né? Ganharam em casa 1-0 ao Leicester e ganharam novamente ao Copenhague por 1-0, mas aqui duas grandes rotações de equipa, jogos claramente conseguidos. O Arsenal nos últimos jogos em casa, nos últimos 5, sofreu em 1, 2, 3, 4 deles, ok? O Chelsea nos últimos jogos fora, a última vitória que teve foi no terreno do Copenhaga, e há sempre um contexto aqui associado ao jogo, e o adversário. Antes disso, perdeu com a Aston Villa, perdeu com o Brighton 2 vezes, o campeonato de taça, perdeu com o City 3-1, sem pensar assim, ou melhor, sem pensar muito, não é assim que se coloca. O match odds para o Arsenal 1,80, empate 3,62, Chelsea 4,49. Um gol na primeira parte a pagar 1,40. Quando eu digo um gol na primeira parte é mais 0,5, ok? Acho interessante. O Arsenal é uma equipa que tem tendência para marcar bastante na primeira parte, o mesmo que o Chelsea. O Chelsea, curiosamente, sofre mais dos 30 minutos até o intervalo. Nem tanto como o Arsenal, mas parecido. O Arsenal só ficou 20% dos jogos sem marcar, o Chelsea ficou 30% dos jogos sem marcar. O Chelsea é uma equipa que sofre bastante, só 10% dos seus jogos é que o Chelsea ganha ou empata, ou seja, não sofre. Ambas marcam então em 60% e 70% respectivamente. Portanto, um golo na primeira parte a 1.40 eu acho modo extremamente aceitável. O ambas marcam no jogo está 1.77. Não vou. Pode ser um modo interessante, tendo em conta o que temos aqui a ver estatisticamente das equipas, mas gosto mais aqui do mercado de fugir um bocadinho ou ambas marcam mais 2,5 de forma direta. Vamos aqui ao Arsenal com o Chelsea e vou-vos dizer a odd do ambas ou mais 2,5 a 1.53, ok? Ambas ou mais 2,5 a 1.53. Um gol na primeira parte a 1.39. E tendo em conta o que eu acho que pode ser o jogo, a forma das equipas estarem na partida, sobretudo o Arsenal, mais 3 cantos e meio na primeira parte a 1.41, ok? Avançando, Fulham Arsenal, olha a minha moca. Fulham 1.95, empate 3.73, Tottenham 3.69. Fulham, que nos últimos jogos, dos últimos 5 jogos, ganhou, perdeu, ganhou, empatou, perdeu. O Tottenham, isto aqui é uma alegria. Portanto, ganhou, empatou, perdeu, tinha ganho. São duas equipas que têm capacidade de marcar com grande facilidade. Tanto o Fulham, nos últimos, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só ficou em 2 deles ficou a 0. Marcou sempre golos. Fulham em casa, curiosamente, nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, 2 empates um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Nas 2 derrotas que teve, não marcou, curiosamente. Mas é uma equipa que tem alguma facilidade em marcar em casa. Só ficou por 3 vezes a seco em casa, porque marcou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. O Tottenham é uma equipa que é muito propícia a sofrer golos. Não é descabido se vocês olharem a golos para esta partida. Mais 2,5 1.71 acho uma odd plausível para esta partida. O Fulham, por exemplo, em 70% dos seus jogos são jogos de ambas marcam. Curiosamente o Tottenham está nos 50%. Tem diminuído isso um bocadinho, também é verdade seja dita, nas últimas partidas.
Pá, o mais 2,5 1.61. ahm, acho sinceramente o modo interessante. O ambas marcam está a 1.51, também não acho descabido. Portanto, se quiserem ir por aí, acho que pode fazer algum sentido. Avançando, Leicester vai receber o Manchester United. Leicester de Ruud van Nistelrooy queria ter ficado do United. O Man United está possivelmente no melhor momento da época. O Man United nos últimos, ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, não perdeu nenhum. Empatou, ganhou, empatou e ganhou 4 na Real Sociedade, talvez na melhor exibição. Claro que há um contexto próprio do jogo da expulsão da Real Sociedade e foi a festa do penalti, mas há um contexto próprio. Mesmo assim, foi a melhor exibição do United nessa mesma noite. O Leicester nos últimos jogos é a festa do vermelho. Portanto, isto aqui perdeu com o Chelsea, perdeu com o West Ham, perdeu com o Brentford, perdeu com o Arsenal, perdeu com o United fora, perdeu com o Everton. O Chelsea nos últimos jogos e em casa, 4 rotas: 2-0, 2-0, 2-0, 4-0. Aqui, sinceramente, mais 2,5 a 1.80. Nem vou pela superioridade de plantel ou poderio de plantel do United perante o Leicester. Vou sim na incapacidade que o Leicester tem de conseguir resultados positivos. É uma equipa extremamente permeável, sofre golos que é uma alegria. Não marca a 60% dos seus jogos, fica sem marcar, está sempre a sofrer, reparem. E o United só em apenas 20% dos jogos não marcou, também tem alguma tendência a sofrer. Eu aqui vou no mais 2,5, no 1.80, olhando ao United, que atravessa se calhar o melhor momento da época. O United tentar se encontrar na sua realidade. Não vou mencionar o ambas marcam, porque o Man United é uma equipa extremamente premiável também, mas vou mais no 2,5 pela facilidade com que o Leicester tem em sofrer, mesmo que marque primeiro no jogo e que o United esteja em desvantagem. Acredito que venha o over para o United. Pode ser interessante se isso tal acontecer para trabalharem nesse aspecto, até trabalharem cantos a favor do United se o Leicester tiver a vencer. Mas acredito no mais 2,5 porque acho que mais depressa vem um 3-0 para o Man United do que vem um 2-1 com o Leicester a marcar um gol ou um 2-0 para o Leicester, por exemplo. Outro odd que eu acho interessante para este jogo, um gol na primeira parte, neste caso mais 0.5 a 1.37, vocês podem querer juntar alguma coisa, porque o Leicester é uma equipa que sofre golos com tremenda facilidade. Não, entre os 16 e os 30, pimba, entre os 31 e o intervalo, pimba, e marca muitos poucos golos na primeira parte. Onde marca mais é na segunda parte. O United tem um pequeno problema. Também marca mais na segunda do que na primeira. E quando sofre também é na primeira. Portanto, jogar um bocado com isso, um gol na primeira parte, mais 2,5 no jogo. E agora, se quiserem que eu vos falo numa outra odd para terminar, mas acho que vamos ficar só por aí nessas odds, vou-vos já dar aqui uma chega do Leicester com o Man United, neste caso, ambas 1.47. Ia falar do ambas marcam mais de 1 ou mais 2,5, está 1.47, mas acho que o mais 2,5 para o jogo, um gol na primeira parte, interessante. Vamos para uma terra que muita gente não gosta no que toca a apostas, que é a terra italiana. Que é a terra italiana, que há muita gente que não gosta de Itália. Muita gente diz que para ganhar dinheiro em Itália é um tremendo problema. Nápoles. O Nápoles pode ser o grande beneficiado do dia, porque há uma Atalanta e Inter amanhã. Segundo e terceiro vão se defrontar, ou primeiro e terceiro vão se defrontar, e o Atalanta pode beneficiar disso. Últimos jogos do Venezia. Festa do empate e da derrota. A última vitória do Venezia foi no dia 22 de dezembro de 2024. Desde o resto tem 1, 2, 3, 4 derrotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 empates. Nos últimos 10 jogos em casa, a última vitória é essa que eu vos disse em dezembro, empatou com o Empoli, perdeu com o Inter 1-0, empatou com o Elas Verona uma bola, perdeu com a Roma 1-0 e empatou com a Lazio 0. Em casa, se vocês forem aqui reparar, há aqui um denominador comum. Sofre, mas não tem grandes derrotas a jogar em casa. Nápoles, por sua vez, fora, empatou com o Nápoles a uma bola, empatou com a Lazio 2 bolas, perdeu com o Como 2-1. Antes disso tinha 4 vitórias seguidas. Nápoles, na última série, o Nápoles dos últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, tem empate, 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 derrota, empate, empate. Marcou e sofreu sempre. Aliás, se vocês forem a ver, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, o Nápoles sofreu sempre. Mesmo assim, tendo em conta esta facilidade de golos sofridos, mais 2,5 a 1.35, mais 2,5 a 2.10, acho que é uma odd pode ser interessante porque o Nápoles sabe que tem aqui uma grande possibilidade de ganhar pontos ou ao Inter, ou ao Atalanta, ou a ambos. Vitória do Nápoles a 1.53 não acho de todo descabido essa odd. Aliás, vou-vos falar numa outra odd que eu acho que pode ser interessante, que é o handicap para o Venezia mais 2.0, ou seja, o Venezia não pode perder por mais 3 golos,
a 1.22 e uma outra odd para este jogo que eu vou-vos falar é gols em ambas as partes a 1.85. Porque eu estou a ir mais na perspectiva do Nápoles dominante, do Nápoles forte no jogo, do Nápoles a entrar sabendo que tem do outro lado um adversário débil e que vai ganhar vantagem se vencer perante o outro jogo cá no campeonato, e isso pode ter algum peso na decisão do Scudetto. Estou a ir um bocado por aí, estou a ser um bocadinho futurologista neste jogo, ok? Atalanta-Inter, meus amigos. Atalanta-Inter. O jogo grande do dia, da manhã. Eu sei que estou-me a alongar no vídeo, mas já sabem. Eu não vou estar em live na outra plataforma onde nós estivemos hoje, mas se quiserem, já sabem, Telegram está na descrição, tem lá as informações todas destas outras que eu estou-vos a falar, e é onde eu acompanho e faço o acompanhamento em live dos jogos. Atalanta, que nos últimos 5 jogos tem, portanto, empatou, perdeu, ganhou, empatou, ganhou em casa das Juventus por 4-0, um amasso, senhores, daqueles, ok? Nos últimos jogos em casa é que temos aqui o problema. Nos últimos 10 jogos em casa, a Atalanta tem 3 vitórias. Os últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos não ganhou nenhum. Empatou com o Turino, perdeu com o Bolonha, empatou com o Cagliari, perdeu com o Bruges, empatou com o Venezia, o tal Venezia. Já o Inter a jogar fora, perdeu com a Fiorentina, perdeu com os Juventus e empatou em casa do Nápoles, foi ganhar a casa do Feyenoord para a Liga dos Campeões. Antes disso tinha 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas. Nos últimos jogos, o Inter atravessa, calhar, o melhor momento outra vez da época, depois daqui, deste período aqui um bocadinho menos conseguido, em que só ganhou um jogo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Os últimos 6 jogos tem 5 vitórias e um empate. Nesses últimos 6 jogos marcou sempre. Mais do e meio está 1.28, mais do e meio 1.91. Ambas marcam 1.67. Para mim, estava top estas odds. Vou-vos só falar de mais uma odd na Atalanta com o Inter. Eu acho que vai ter valor. Se quiserem, lá está, fogem e que jogam com 2 mercados. Ambas marcam. Eu ia-vos dizer essa odd, mas a odd desapareceu. Não está aqui. Portanto, esqueçam o que eu estou a dizer. Vamos para a outra odd. Gols em ambas as partes a 1.72. No Inter com a Fiorentina. São duas equipas que marcam sempre nos seus jogos. O Inter, pequeno aqui detalhe, o Inter só em 20% dos jogos ambas marcam. O Inter é uma das melhores equipas a defender. O Inter é uma equipa que defende super bem e sobretudo, o Inter tem aqui uma questão. O Inter é uma equipa que gera vantagens como ninguém. Okay? O Inter está a ganhar 1-0, sabe perfeitamente como aguentar essa vantagem, quer na busca do segundo golo, quer na questão de impedir que o adversário sonhe com algo na partida. Mas olhando à vitória motivadora da Atalanta, olhando que a Atalanta, se vencer o jogo, aproxima-se do Inter, pá, mais do meio 1.28, mais do meio 1.91, não me parece descabido, ambas marcam 1.67, ok? São estas odds. Podem dar um olhinho à odd do gols em ambas as partes. Fiorentina-Juventus. Oh, meus amigos. As Juventus vêm de levar 4-0 da Fiorentina. Fiorentina 3.61, empata 3.20, Juventus a 2.16. São aqui duas odds bastante interessantes, mas não vou falar aqui de terres nenhuns, para já só falamos do terra do Nápoles. Fiorentina vem daqui de uns altos e baixos gigantes, tinha perdido com o Inter, tinha perdido com o Como, tinha perdido com o Hellas Verona, tinha ganho ao Lecce, tinha perdido com o Panathinaikos, perdeu com o Nápoles, venceu e deu a volta ao Panathinaikos para a Conference League. A Juve, que vinha numa série até muito interessante, até jogar com a segunda mão com o PSV na Holanda e foi um descalabro, ganhou o Cagliari, empatou com o Empoli para a taça e foi eliminado, ganhou a Hellas Verona, depois levou 4 da Atalanta. As Juventus fora, precisa de uma equipa de muito empate mesmo, muito empate. Só ficou sem marcar fora em dois desses jogos que fez fora. Se olharmos só ao campeonato, marcou sempre a jogar fora, ok? Fiorentina em casa vem 2 vitórias seguidas, campeonato e Conference League. Nos seus jogos em casa marcou, só não ficou sem marcar no último tinha sido em 19 de janeiro. O último jogo ficou sem marcar e não, mentira. Desculpa, enganei-me. Apenas ficou sem marcar a jogar para o campeonato em casa, no dia 16 de fevereiro. De resto, marca sempre a jogar em casa. Portanto, mais do e meio 1.39. Ambas marcam 1.93. E aqui vou dar a moda um bocadinho ousada, porque a Juventus luta pelo acesso à Liga dos Campeões, mas olhando à Juventus atual, olhando à Fiorentina atual também, e estes pequenos microciclos das equipas, né, nestas questões dos jogos recentes, do impacto que isso pode ter, e da questão aqui do desempenho que de Juventus a jogar fora, a Fiorentina
a jogar em casa, portanto, o mais do e-mail 1.39, mais do meio 2.30. Vou-vos falar do empate ao Vitória da Fiorentina 1.67. Acho que a Fiorentina não vai perder este jogo. A Fiorentina joga em casa, ah, tem noção do adversário que está do outro lado. A Fiorentina tem alguns jogadores em muito boa capacidade individual neste momento a jogar muito bem. Por exemplo, o Moiskin, o Mandragora no meio campo, por exemplo, o Dodô sobre a direita. É uma equipa que tem grande facilidade em marcar nas primeiras partes, entra muito bem nos jogos, a Fiorentina, como podem vocês ver aqui. Portanto, não me parece descabido. Se quiserem, ignorem a minha parte do empate à vitória, mas o mais do e-mail, o mais do e-mail 2.30 e o ambas marcam 1.93 não me parecem de todo descabidos. Já vamos com 20 minutos de vídeo, imaginem. Bolonha, Lazio, para avançar assim muito rápido. Outro grande jogo em Itália também. Pá, mais de meio 1.36, Bolonha, muito diferente daquele Bolonha que nós vimos do início da época. Estão a jogar para sonhar ainda com o mesmo acesso à Liga dos Campeões. Mais de meio 1.36. Bolonha vem de um momento extraordinário. Reparem, só tem uma derrota nos últimos. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jogos, aos últimos 15 jogos, só tem 2 derrotas. Vem num excelente momento, tem 3 vitórias seguidas, venceu o Milan, venceu o Cagliari, venceu o Hellas Verona. A jogar em casa, a última derrota vem de dezembro, todo o resto é um empate, o resto é só vitórias, vencendo o Milan, vencendo o Dortmund, por exemplo, para a Liga dos Campeões. Lazio, que está a tentar encontrar, depois dali num período um bocadinho mais débil no início do ano, está a tentar se encontrar outra vez e vai jogar contra um adversário super difícil, mais de meio 1.36, um gol na primeira parte a 1.47, mais 0.5, desculpem dizer sempre um gol na primeira parte. Acho mod muito, muito, muito interessante para estes jogos, são estes jogos que eu acho que são odds muito, muito interessantes. Posso-vos até mencionar, talvez, olha, fazemos assim, uma outra odd para estes jogos que eu estou a falar hoje, se calhar menciono-vos no Telegram, ok? Paris Saint-Germain, Olympique Marseille. Portanto, vamos a França. Mais 2,5, 1.40. Tendo em conta o histórico recente destas equipas que marcam golos, o Marseille, o Paris Saint-Germain, então, para o campeonato, é uma alegria. Marca sempre, tem sempre pelo menos 2 a 3 golos por jogo, por norma, nas suas partidas. Marseille é uma equipa que também tem alguma tendência para marcar em média 1,5 golo, 2 golos nos seus jogos, nós vamos aqui a ver. Média de golos marcados 2,70, Olympique Marseille 2, está a 2. Curiosamente é a mesma média de golos sofridos. Pá, mais 2,5 a 1.40 não me parece de todo descabido. Trabalhar cantos a favor do PSG também não parece de todo descabido. O PSG no total do jogo a ter 5 cantos mais de 4,5 a 1.45, olhando ao estilo de jogo e aquilo pode ser a postura do Marselha em França e ao momento do PSG, está se calhar no melhor momento da época, até pelo que conseguiu a nível dos campeões, parece-me excelente essas duas odds. Avançando para terras espanholas. Para terras espanholas temos o grande jogo do dia, Atlético de Madrid-Barcelona. Se nós formos a ver, nós até tivemos a ver isto no jogo da tarde. Olhem o histórico do senhor Atlético em casa. Marcou sempre. Olhem o senhor Barcelona a jogar fora. Marcou sempre. Olhem os últimos jogos. Sempre a pintar. Olhem os últimos jogos do Atlético. Mais 2,5 a 1.57. Ambas marcam a 1.49. Aqui vou-vos falar de uma odd que eu acho que pode ser interessante. Mais 3 cantos e meio na primeira parte a 1.44. E trabalhar em cantos a favor do Barcelona se o Atlético tiver a ganhar o jogo. Se o Atlético tiver a ganhar o jogo, acho que pode ser muito interessante vocês trabalharem cantos a favor do Barcelona. Ainda uma outra odd, handicap mais do e-mail no Atlético a 1.23. Acho que também pode ser muito interessante, tendo em conta a forma como o Atlético é nos seus jogos em casa, a forma como o Atlético é quando se encontra em vantagem, principalmente nestes grandes jogos. Ok? Portanto, está falado pelo Atlético. Acho que outra odd interessante para este vosso jogo, terminando assim muito rapidamente. Atlético Madrid, Barcelona. Ambas ao mais 2,5 a 1.34, se quiserem fugir, lá está, TRs e a mais 2,5, e ambas marcam, conseguem conjugar com esta oddzinha. Terminando no Stuttgart com o Leverkusen. Hoje estivemos a acompanhar a Liga Alemã, por exemplo. Stuttgart com o Leverkusen. Temos um Stuttgart que nos últimos jogos tem 4 jogos sem vencer. Empatou com o Kiel, perdeu com o Bayern, empatou com o Hoffenheim, perdeu com o Wolfsburgo, tinha vencido o Dortmund, tinha vencido o Augsburgo, depois de 3 derrotas. Ok? Nos últimos jogos em casa, nos últimos 5 só ganhou 1, perdeu 4. Perdeu com o PSG,
algo natural. Perdeu com o Borussia Mönchengladbach, perdeu com o Wolfsburg e perdeu com o Bayern. Curiosamente, o Leverkusen também não atravessa o melhor dos momentos. O Leverkusen vem neste momento 3 derrotas seguidas. Perdeu com o Bayern, perdeu com o Werder para o campeonato e perdeu com o Bayern para a Liga dos Campeões, aliás. A jogar fora para o campeonato, eles vinham de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem perder para o campeonato, com 1, 2, 3, 4, 5 vitórias e 2 empates. Olhando aqui este contexto de jogo alemão, Bundesliga, a facilidade com que o senhor Frankfurt, mesmo a jogar em casa, marca sempre, só não marcou o St. Pauli. Mais 2,5, 1.56. Ambas marcam 1.48. Acho que são odds ajustadas para o que podem ser os jogos históricos atuais das equipas. Interessante vocês... Eintracht Frankfurt, não. Estou a falar de Eintracht Frankfurt. Stuttgart Leverkusen, eu estou todo bêbado. Stuttgart Leverkusen. Mais 2,5, 1.67. Desculpem. Estava a ver as odds erradas. Mais 2,5, 1.67 para o Stuttgart com o Leverkusen. Ambas marcam 1.55, assim é que é. Muito interessante vocês irem de trabalhar cantos a favor do Leverkusen, caso o Stuttgart esteja a vencer cedo na partida ou nos últimos 60 minutos, dar uma vantagem para o Stuttgart, porque o Leverkusen vai procurar muito. Parte do seu jogo, grande parte do seu jogo ofensivo é corredores. Vocês trabalharem cantos, caso o Leverkusen esteja a perder, ou cedo na primeira parte, ou nos últimos 60, nos últimos 30, 25 minutos, o Leverkusen a perder, pode ser interessante. Races para o Leverkusen, trabalhar cantos no jogo também, que pode ficar algo partido. Amigos, está a falar, eu sei que está um bocado longo, peço desculpa por isso, mas repito, analisar tenho todo o gosto e consigo acertar bastante para já, somos a ver nos últimos tempos. O problema é o live, ok? A interpretação live. Amigos, está feito, está um bocadinho longo, peço desculpa, tentar trabalhar um bocadinho aqui a parte final do vídeo. Está falado? Hasta.